Olá, meus amigos, minhas amigas queridas do nosso clube de leitura. O nosso plano de leitura bíblica anual segue. Hoje é o dia de número 265. Que coisa, hein? Faltam 100 dias. Faltam 100 dias para completarmos o nosso plano. A gente está chegando lá, hein? Vamos em frente. Vamos em frente. Sem desistir, propósito firme, com determinação, a gente consegue. Bom, vamos fazer uma oração e vamos dar sequência ao nosso plano. Hoje é o dia de número 265 do nosso plano de 365 dias. Senhor, obrigado, Pai, por mais um encontro com esse clube de leitura, um encontro com a Tua Palavra. Senhor, abrimos o nosso coração mais uma vez porque queremos ser guiados, dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Não apenas uma leitura fria, mas que através da leitura, a Tua Palavra que é viva e eficaz, o Teu Espírito possa agir em nosso meio, trazendo entendimento e discernimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 38. Isaías 38, a partir do versículo 1. E nós temos aqui uma passagem muito conhecida. Acredito que a maioria do nosso clube já ouviu falar sobre isso. É uma passagem muito citada nas igrejas. Porém, existe aqui uma curiosidade que eu quero destacar para vocês, algo muito interessante, sobre a cura de Ezequias. Vamos ler. Isaías capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, esteve Ezequias enfermo. Ezequias era um rei, tá? Rei de Judá. Lembrem-se de diferenciar os reinos em todo o território de Israel. Nesse tempo, o reino estava dividido. Um governava de Judá e outro, às vezes, de Efraim, de outro território, governando todo o restante de Israel. Lembrem-se também que de Judá sempre tinha um rei que era da linhagem de Davi, filho de Davi, filho do filho do filho do filho, enfim, filho direto de Davi, por promessa do Senhor, por pacto. Nunca faltaria um rei no trono que fosse descendente de Davi, tá? Então, Ezequias, ele era descendente de Davi, um rei. Nesse tempo, o profeta era Isaías. Então, naqueles dias esteve Ezequias enfermo, à beira da morte, e Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, coloca tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Vamos pensar aqui. Uma coisa seria você ouvir do médico: olha, chama a sua família, vamos conversar aqui, coloque a sua casa em ordem, prepare testamento, enfim, porque essa doença é para a morte, ela é incurável e a expectativa aí é que você só tenha tantos anos de vida. Algumas vezes acontece isso, né? Então, a pessoa ouvir isso do médico, não desvalorizando, desrespeitando em tempo algum, respeito muito os médicos, mas a pessoa ouvir isso do médico, ela ainda tem a quem recorrer, né? Que é Deus, que é soberano. Ela pode orar ao Senhor, pedir ao soberano Deus que por graça, misericórdia, a cure, ou que faça a vontade dele, né? Agora, imagine você ouvir isso do próprio Deus. A quem recorrer? Porque o profeta era a boca de Deus na terra. O profeta foi até ele e falou: coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Bom, Ezequias só viu uma saída. Versículo 2. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor. Vamos ver aqui um pedacinho da oração dele. Mais abaixo tem
a oração mais detalhada. Mas vamos ver aqui um pedacinho da oração dele. Olha como ele orou. Versículo 3. E disse: Lembres agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então nós não vemos aqui Ezequias exigindo nada, nós vemos Ezequias suplicando ao Senhor. Nós não vemos Ezequias fazendo voto. Se o Senhor me curar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me curar, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Não teve barganha. Nós vemos aqui uma oração de quem suplica por misericórdia. E Deus ouviu a sua oração, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias, portanto, diz o Senhor, agora preste atenção nos detalhes, o Deus de Davi, teu pai. Diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então veja que interessante. O mesmo profeta Isaías que anunciou que Ezequias iria morrer, anuncia que o Senhor ouviu a sua oração e acrescentou na vida dele 15 anos. Agora nós temos um detalhe aqui, muito interessante, muito curioso isso, e eu quero compartilhar com vocês. Aplicando aqui a hermenêutica, lendo outras passagens onde também fala sobre isso, nós já lemos juntos neste ano o livro dos Reis, e nós temos uma informação muito importante para corroborar com isso que nós estamos lendo aqui. Então veja, o profeta vai até Ezequias e diz assim: Portanto, diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, tenho ouvido a tua oração e vou acrescentar 15 anos à sua vida. O Deus de Davi, teu pai. Ezequias era um rei de Judá que estava debaixo da aliança do pacto davítico, onde jamais faltaria um rei no trono, filho de Davi. E quando nós vemos quem reinou depois de Ezequias, lá no livro dos Reis nós temos essa informação. Segundo Reis, capítulo 21. Quem foi o próximo rei depois de Ezequias? Segundo Reis, capítulo 21, versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém, e o seu nome era Efisbá. Ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor expulsou de diante de Israel. Porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, tinha destruído. Então, quem era o pai de Manassés? Olha aí na tela. Ezequias, o seu pai. Então, Ezequias era o pai de Manassés. Manassés tinha quantos anos quando começou a reinar? 12 anos de idade. Conclui-se então o seguinte: quando aqui em Isaías, capítulo 38, vem o profeta e fala: coloca sua ordem que você vai morrer. Ezequias ora ao Senhor. O profeta volta e fala: o Senhor ouviu sua oração e acrescentou na sua vida 15 anos. Ou seja, quando Isaías recebeu a notícia que ia morrer, ele não tinha herdeiro. Aí o Senhor falou para mim: olha, você vai morrer. Certo? Eu orei ao Senhor e o Senhor falou: bom, eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. Então, quando eu recebi essa notícia de morte, eu não tinha filho ainda,
E quando eu morri, depois de 15 anos, o meu filho tinha 12 anos. Ou seja, se eu recebi a notícia aqui e morri depois de 15 anos, e quando eu morri meu filho tinha 12 anos, sinal de que eu tive filho depois de 3 anos. Ou seja, eu não tinha filho ainda quando eu recebi a notícia de morte. Entende? Manassés começou a reinar com 12 anos. Ou seja, onde eu quero chegar? Preste atenção para você entender isso aqui. Quando Ezequias recebeu a notícia que ia morrer, ele não poderia morrer de jeito nenhum. O Senhor já sabia que ele não ia morrer. O Senhor já sabia que aquela doença não era para a morte. Mas aquela doença tinha um propósito. Por que o Senhor já sabia que ele não ia morrer? Porque Ezequias estava debaixo de uma aliança davídica, onde jamais faltaria um rei descendente direto de Davi. Se Ezequias morre sem filho, quem iria governar no lugar dele? O Senhor quebraria o seu pacto? Jamais. Jamais ele quebraria o seu pacto. Então, quando é anunciado a Ezequias que aquela doença é para a morte, o Senhor só esperava uma reação de Ezequias. Uma atitude dele apenas é o que o Senhor esperava. E é o que ele fez. Versículo 2. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor. O que a gente aprende com isso? E vamos aplicar na nossa vida. As situações que nós passamos por permissão de Deus, apenas para nos fazer voltar ao Senhor. Vida de oração, dedicação, empenho, comunhão, consagração. Não é para a morte. Não há nada que o nosso Deus não possa resolver. E sempre Ele, como soberano, tem a solução. Mas Ezequias precisava se voltar ao Senhor em um tempo onde reis tinham se desviado, estavam adorando a outros deuses. O seu próprio pai, o pai de Ezequias, nós lemos aqui juntos, fez aliança com a Babilônia, não confiou no Senhor. Em um tempo onde todos estavam corrompidos, Deus traz Ezequias para uma intimidade, para uma profundidade. Porque queria que ele se voltasse ao Senhor. E isso ficasse para nós como exemplo. Isso é muito interessante, muito curioso isso. Olhar com essa forma, aplicando a hermenêutica, vendo os outros escritos, é muito interessante. Agora vamos ver como foi a oração dele. Como foi esse período de amargura? Qual foi a reação de Ezequias? Bom, continuando aqui o versículo 6, em resposta, o profeta disse: você não vai mais morrer, Deus vai acrescentar aos teus dias 15 anos, e eu te livrarei e a esta cidade da mão do rei da Síria. E eu defenderei esta cidade. Isto será um sinal para ti, proveniente do Senhor, que o Senhor fará esta coisa que ele tem falado. Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio de sol de Acás. Acás era seu pai. Acás era o pai de Ezequias. 10 degraus para trás. Então o sol retrocedeu 10 degraus, os quais ele havia declinado. Deixa eu te falar isso aqui. Então, eu vou puxar uma imagem aqui para te mostrar. Como sinal de que o Senhor responderia a oração dele, aliás, já respondeu a oração e prometeu o livramento, Deus, ele faria uma maravilha. Ele disse: eu vou reclinar a sombra dos graus. O que é a sombra dos graus? Naquele tempo, o povo não usava relógio igual nós usamos,
de ponteiro ou digital. O povo usava uma projeção. Conforme o sol ia caminhando, uma sombra ia reclinando na terra e marcando. O relógio era como se fosse uma meia-lua, né? Aqui era 6 da manhã, aqui era 18 horas. Então, às 6 da manhã, tinha um bastão assim, né? Um poste, vamos dizer assim. Um poste que projetava uma sombra. Então, quando o sol batia aqui, era 6 da manhã. Conforme o sol ia andando, a sombra ia andando. Até 18 horas que o sol se punha. Então, eles tinham a base do horário mais ou menos pelo relógio de sol. Só que Acás, pai de Ezequias, ele tinha feito ou importado um relógio de degraus. Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem. Ó. Olha só que interessante. Então, esse relógio aí é um modelo antigo, né? E como os egípcios, eles viam a hora. Então, confeccionando na forma de uma escada, o pai de Ezequias construiu esse relógio há mais ou menos 20 anos atrás deste feito que nós estamos lendo, também chamado de escadaria de Acás. E era um lance de escadas voltado para o oeste, né, o oposto do sol, que sobe a câmara, que era o quarto, né, o quarto superior do palácio do rei Ezequias. Deste modo, normalmente o sol declinante faria com que a sombra se movesse para cima e para baixo dos degraus. Na antiguidade usavam o relógio de sol de diversos tipos na Babilônia, na Síria, Egito, Roma, e Acás pode haver conseguido um da Síria por sua relação com Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria, como a gente já leu aqui. Então, o que aconteceu? Esta sombra que era projetada nos degraus, ela iria retroceder 10 degraus. Deixa eu ver se eu consigo ficar aqui com vocês e apontar com a mão. Aqui, ó. Então, veja. O sol, ele está projetando, né, uma sombra aqui, ó, para a escada. Ó. Então, essa sombra, o que iria acontecer? Iria descer, ó, aqui na escada, iria descer 10 degraus. A sombra que estava batendo aqui, mais em cima, ia descer 10 degraus mais embaixo. Já imaginou que coisa extraordinária, que coisa espetacular? Era como se o dia se tornasse mais demorado, né? Imagina você olhar para o relógio e a hora não passar ou retroceder. Foi um sinal de que Deus faria isso também na vida de Ezequias. Ele teria a vida mais prolongada aí durante pelo menos 15 anos. Que interessante. Que Deus maravilhoso. Que registro espetacular. Por isso eu tenho dito, ninguém sai da leitura do livro de Isaías do mesmo jeito. Então só aqui nós temos muitas lições. Muitas lições. Primeira lição, nada foge do controle de Deus. Nada. Nada. Há doenças que não é para a morte. Há doenças que é para nos resgatar. Há aquelas que é para a morte. A gente tem que morrer de alguma forma, né? Tem que morrer de alguma forma. Mas há situações, há problemas, há adversidades que é para nos fazer voltar ao Senhor. E Ele é maravilhoso. Ele está no controle de tudo. De todo o universo. Ao ponto de fazer o sol retroceder. A sombra do sol retroceder. Ele é muito glorioso. Esse é o nosso Deus. Bom, agora vamos ver aqui o escrito de Ezequias. Vou colocar a Bíblia na tela. O registro de Ezequias do período que ele recebeu essa notícia, depois que ele ficou sabendo que foi curado, qual foi a reação dele. Então, o registro aqui é depois, tá? Depois dele ter sido curado, então, encontrou-se o registro. Versículo 10. Eu disse na interrupção dos meus dias. Então, aqui foi quando ele recebeu a má notícia. Eu disse na interrupção dos meus dias. Eu irei para os portões da sepultura. Eu estou privado do restante dos meus anos. Eu disse, eu não verei o Senhor na terra dos viventes. Eu não mais contemplarei o homem com os habitantes do mundo. Meu tempo de vida se vai, e é tirado de mim
como uma tenda de pastor. Eu tenho interrompido, como um tecelão, minha vida. Ele me interromperá com uma enfermidade que me definha. Do dia até a noite darás um fim em mim. Eu considerei até amanhã que, como um leão, então ele quebrará todos os meus ossos. Do dia até a noite darás um fim em mim. Como um grou ou uma andorinha, deste modo eu tagarelava, eu gemi como uma pomba. Meus olhos falham em relação a olhar para o alto. Ó Senhor, eu estou oprimido, sê responsável por mim. Então, diante daquela amargura, ele chegou à conclusão: tá bom, eu vou morrer. Eu já entendi. Os meus dias se vão. Os meus olhos falham até com relação a olhar para o alto. Eu não tenho nem coragem de olhar para o alto. Ele não colocou Deus na parede, como muitos dizem. Que heresia, que demência teológica. Deus que me perdoe. Uma liderança religiosa pegar um versículo desse e falar assim: diante de uma doença você tem que fazer igual a Ezequias, coloca Deus na parede, vira o rosto para a parede, coloca: ó Deus, só tem que me curar, faça igual a Ezequias, coloca Deus na... Gente, coloca Deus na parede, não. Misericórdia, Senhor. Falsos profetas. Os meus olhos falham com relação a olhar para o alto. O que direi eu? Versículo 15. Ele tem tanto falado a mim, e ele mesmo tem feito isso. Eu passarei brandamente todos os meus anos na amargura da minha alma. Então ele ficou muito amargurado, mas falou: o que eu vou falar? O que eu vou falar se ele mesmo já tem falado de mim? Foi o próprio Deus que falou que eu ia morrer. O que eu vou falar? Eu vou passar brandamente por essa situação. Senhor, versículo 16. Ó Senhor, por meio dessas coisas, homens vivem, e em todas essas coisas está a vida do meu espírito. Então, tu irás me restaurar e me farás viver. Conclusão agora, depois de que ele recebeu a cura. Eis que para a paz eu tive grande amargura. Tu, porém, tens em amor a minha alma, livrando-a da cova da corrupção, porquanto tu tens lançado todos os meus pecados para trás das suas costas. Então, Ezequias ficou muito amargurado com a notícia, mas isso levou ele a buscar a Deus, e ele conclui: foi para minha paz que eu passei por tudo isso. Que experiência, que intimidade. Que você possa olhar para isso e tomar como exemplo. Versículo 18. Porque a sepultura não pode te louvar, a morte não pode celebrar a ti. Aqueles que descem à cova não podem esperar por tua verdade. Morreu, já era. O vivente, ele te louvará como eu faço neste dia. O Pai fará conhecida à criança tua verdade. O Senhor estava disposto a salvar-me, portanto, nós cantaremos minhas canções para instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida dentro da casa do Senhor, porquanto Isaías tinha dito. Então, resumo aqui, Isaías tinha dito: deixe-os pegar uma massa de figos, estendê-la por atadura sobre o furúnculo, e ele se recuperará. Ezequias também tinha dito: qual é o sinal de que eu subirei à casa do Senhor? Aí nós já sabemos o sinal que Deus deu, e aqui a história está dizendo que também Isaías permitiu que ele aplicasse remédio à sua doença, não só a oração. É o que Tiago também fala lá, né? Quanto ao aplicar sobre o doente o remédio e também orar. Naquele tempo, a pasta de figo, uma massa de figo, era usada porque tem propriedades medicinais. Então foi feita uma pasta, uma massa, e colocou em cima do furúnculo uma ferida que saía pus, né? Não sei se um câncer, o que ele tinha, não sei ao certo,
mas eu sei que naquele tempo, através da oração, da confiança em Deus e aplicando ali também o remédio, com a ajuda da medicina da época, ele foi curado. Não há problema algum, meu irmão, minha irmã, você procurar a ajuda da medicina. A medicina não é do diabo, como muitos já falaram por aí, tá? Não é. Não há problema algum. Mas sempre crendo que é a oração da fé que salva o doente. Mas não seja tão atolado assim, diz, não vou nem tomar remédio, não vou me submeter a uma cirurgia. Não, se for necessário, creia que o Senhor está à frente de tudo. Ele é soberano. Que lição, hein? Que lição, que capítulo maravilhoso. Vamos em frente, vamos para o capítulo 39. Capítulo 39. Naquele tempo, Merodach-Baladã, o filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Aí aqui Ezequias ele vai dar uma escorregadinha, infelizmente. Bom, o rei da Babilônia mandou cartas e um presente, né? Mandou uma comitiva propondo um acordo. A Babilônia propondo um acordo com Ezequias. Vamos fazer uma aliança, vamos fazer uma parceria. Porque ele tinha ouvido que ele havia estado enfermo e agora estava recuperado. O rei da Babilônia, gente, eu vou contextualizar aqui um pouco para você entender. O rei da Babilônia, ele queria aliança por quê? Apesar da Babilônia ser conhecida como o maior império daquele tempo, nesse tempo aqui o maior império era da Assíria, o rei assírio que era o terror da terra. A Babilônia era uma província submetida ao rei da Síria, tá? Depois que a Babilônia se torna um império acima dos outros. Então, o rei da Babilônia está aqui procurando alianças para de alguma forma vencer o rei da Síria. E aí mandou presentinho para Ezequias e tal, enfim. E Ezequias ficou feliz por causa deles e mostrou-lhes a casa de suas coisas preciosas, a prata, o ouro, as especiarias, o unguento precioso e toda a casa de suas armas e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então Ezequias abriu as portas, né? Abriu toda a intimidade para o inimigo. Mostrou, olha, aqui eu tenho ouro, aqui eu tenho prata, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho aquilo. É como se você tivesse um cofre dentro da sua casa, escondido atrás de um quadro ou em algum lugar secreto, e você chega e fala para alguém, ó, tá aqui, ó, o meu tesouro escondido está aqui. As minhas armas estão aqui, enfim, mostrou tudo. Então veio Isaías, o profeta, ao rei Ezequias e disse-lhe, o que disseram estes homens? E de que lugar vieram eles a ti? E Ezequias disse, eles vêm de um país distante até mim, de Babilônia. Então disse ele, o que eles têm visto em tua casa? E Ezequias respondeu, tudo que está em minha casa tem eles visto. Não há nada dentre os meus tesouros que eu não tenha mostrado a eles. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que os dias vêm, tais que tudo que está dentro de tua casa e o que teus pais têm armazenado em depósito até o presente dia será carregado para a Babilônia. Não será deixado, diz o Senhor. Tudo que você mostrou, eles vão vir tomar. Versículo 7. E teus filhos que de ti descenderem, os quais tu gerarás, eles os tomarão. Os babilônios vão tomar os seus filhos, os bens, os tesouros, tudo. Eles os tomarão. E eles serão eunucos dentro do palácio do rei da Babilônia. Eles vão ser deportados para lá, para trabalhar como eunucos para o rei da Babilônia. Olha a resposta de Ezequias. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor, a qual tu tens falado. Disse ele além disso, porque haverá paz e verdade em meus dias. Vamos lá. Quero ver como que está o seu senso. Responda, coloque aí nos comentários. O que você achou dessa declaração de Ezequias?
Boa ou ruim? Só escreva assim, boa ou ruim? Você achou essa declaração de Ezequias boa ao saber que... Deixa eu ler de novo antes de você responder. Olha só. Então, Ezequias falou, olha, os inimigos virão, porém, os teus filhos que descenderem de ti, eles que irão para outra terra. Os seus filhos, não você. Aí Ezequias respondeu, boa é a palavra que o Senhor tem falado, porque haverá paz e verdade em meus dias. Haverá paz e verdade em meus dias. Você acha isso bom ou ruim? Essa coisa que ele ouviu. O que você acha? Responda. Não tenha vergonha não de errar. Interage aí. Dona Cleusa colocou ruim. Joana colocou boa. Vou aguardar aí mais 20 segundos. Escreve aí. O que você acha? Quem não acha nada, então coloca nada. Mas não fica sem responder, não. Quem está assistindo em outro horário, comente aí também. Bom, deixa eu concluir aqui, eu vou ver as respostas. O Senhor não se agradou do que Ezequias fez, de ter aberto a guarda para o inimigo. Então, qual foi a sentença? Por que ruim? Coloca aí, por que ruim? Tem muita gente falando ruim. Ah, tá. Maravilha, já responderam aqui o que eu queria. Então, o Senhor determinou uma sentença. Eles virão, eles vão pegar tudo e vão levar para a Babilônia. Inclusive, isso vai acontecer nos dias dos seus filhos. Não vai ser no seu tempo, não. Os seus filhos serão levados. Gente, que resposta egoísta. Eu não achei nada bom. Talvez você colocou boa, talvez não se atentou muito, e não tem problema, a minha indagação é realmente para despertar a sua mente. Eu não achei nada bom. Ficar sabendo que depois que eu morresse, os meus filhos seriam levados para trabalhar de eunuco, servo, lá na Babilônia. Essa foi uma resposta egoísta de Ezequias. Ezequias só pensou nele, falou, boa essa palavra, então quer dizer que não vai ser nos meus dias? Boa essa palavra. Boa essa palavra. Ele só se preocupou com ele, ele só se preocupou com o reinado dele. Ele não se preocupou com os filhos. Um pensamento muito egoísta da parte dele. Não achei nada bom isso. Entenderam agora, né? Vamos para o capítulo 40. Bom, o capítulo 40 é uma narrativa de um conforto para o povo de Deus. Um conforto para quem estava sendo oprimido e aguardando uma promessa. Primeiro de que viria sentença, juízo, castigo e depois viria livramento. Vamos ler isso aqui. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai agradavelmente a Jerusalém e gritai-lhe que sua contenda há terminado de forma favorável, que a iniquidade dela está perdoada, porque ela tem recebido da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. A voz daquele que clama no deserto, preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para o nosso Deus. Esse versículo é messiânico, é profético, tanto para o tempo deles, porque de fato um caminho seria preparado para que eles voltassem pelo meio do deserto à terra deles, mas também isso se cumpre em plenitude com a vinda de Cristo. E uma voz que clamou no deserto, preparando o caminho dele, primeiro foi João Batista, como isso nós já lemos, isso é muito conhecido. Versículo 4. Todo vale será elevado e todo monte e colina será rebaixada. E o torto será feito reto e os lugares ásperos planos. E a glória do Senhor será revelada e toda a carne haverá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isso. A voz disse, clama. Ele disse, o que eu devo clamar? Toda a carne é erva e toda a sua formosura é como a flor do campo. Então a voz ele disse, clama, e a voz falou, o que eu devo anunciar? O que eu devo clamar? Ele deve anunciar que toda a carne é erva e toda a sua formosura é como a flor. Ou seja, morre, murcha, vem sentença aí. E é o que João Batista anunciava também, arrependei-vos. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus
permanecerá para sempre. Aleluia. Ó Sião, que traz boas novas sobre tu em direção ao alto monte. Ó Jerusalém, que traz boas novas, ergue tua voz com força, ergue-a, não estejas atemorizada. Dize para as cidades de Judá: eis vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com forte mão, e o seu braço governará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua obra o procede. Ele alimentará seu rebanho como um pastor. Ele ajuntará os cordeiros com o seu braço e os carregará em seu colo, e conduzirá gentilmente aquelas que estão com cria. Quem tem medido as águas na concha de sua mão, e repartido o céu em porções com a palma de sua mão, e incluído o pó da terra em uma medida, e pesado os montes e as colinas em balanças? Quem tem dirigido o Espírito do Senhor, ou sendo seu conselheiro tem ensinado? Com quem tomou ele conselho? E quem o instruiu e o ensinou na verdade de juízo? E o ensinou o conhecimento? E mostrou a ele o caminho de entendimento? Quem? Quem foi que ensinou isso a Deus? Ninguém, ele é Deus. Versículo 15. Eis que as nações são como uma gota de um balde, e são consideradas como o pó fino da balança. Eis que ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena, e o Líbano não é suficiente para queimar, nem os animais daquele lugar suficientes para uma oferta queimada. Todas as nações perante ele são como nada, e para ele elas são consideradas menos que nada e vaidade. Vaidade no sentido de que passa. A quem então vós ireis comparar a Deus? A quem e a que semelhança ireis compará-lo? Vou repetir a pergunta. A quem então vós ireis comparar Deus? Quem como Deus? A quem nós podemos compará-lo? A que semelhança ireis compará-lo? O trabalhador funde uma imagem esculpida, e o ourives a reveste em ouro e molda cadeias de prata. Aquele que é tão empobrecido e não tem oblação, escolhe uma árvore que não irá apodrecer. Ele busca para si um trabalhador com destreza para preparar uma imagem esculpida que não terá movimento. Então, o que tem mais condição, funde uma imagem e manda banhar de ouro. O que não tem muita condição, pega um pedaço de madeira e trabalha nela, faz uma imagem. Cada um faz um Deus para si. Versículo 21. Não tendes vós conhecido? Não tendes vós ouvido? Não vos tem sido contado desde o início? Não tendes vós compreendido desde as fundações da terra? Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes dessa são como locustas, que distende os céus com uma cortina e os estende como uma tenda para habitar nela. Quer dizer, recolhe e estende o céu. Que reduz os príncipes a nada. Ele torna os juízes da terra como sem valor. Sim, eles não serão plantados. Sim, eles não serão semeados. Sim, seu tronco não será enraizado na terra. E ele também soprará sobre eles, e eles murcharão. E o furacão os removerá como restolho. Diz o santo: a quem então vós me comparareis? Ou será igual a mim? Erguei vossos olhos para o alto e observai quem criou estas coisas. Quem fez surgir o seu exército pelo número, as estrelas? Ele chama todas pelos nomes, pela grandeza do seu poder, porque ele é forte em poder. Nenhuma deixa de apresentar-se. Porque tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel: meu caminho está escondido do Senhor, e o meu juízo está omitido do meu Deus. Tu não tens conhecido? Tu não tens ouvido que o Senhor, o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem perscrute, esquadrinhe, entenda, sonde o seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer, estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados. Eles caminharão e não desfalecerão. Pergunta retórica, né?
Várias perguntas retóricas ele colocou aqui e eu deixo uma para vocês. A quem poderíamos comparar o nosso Deus? A uma imagem fundida e banhada de ouro? De gesso? De pau? De papel? Ou aquele que nós olhamos para o alto, contemplamos a criação e falamos: quem poderia ter ensinado ele a fazer tudo isso que ele fez? Ou será que você não sabe? Será que você nunca ouviu? Perguntas retóricas Isaías colocou ali. Que desde os tempos primitivos, desde que antes que existisse tudo, ele já era Deus. Ele fez tudo. Será que você não sabe que ele não se cansa, ele não se fatiga? Os moços, os jovens, por mais fortes que sejam, se cansam, mas Deus não. E aqueles que estão cansados, mas esperam no Senhor, esses renovam a sua força. Que capítulo maravilhoso e glorioso. E esse é o nosso Deus. Pergunto a você: você espera no Senhor? Você confia no Senhor? Coloque aí nos comentários, faça a sua declaração pública. Vamos para o capítulo 41. Desculpe, vamos seguir aqui. Capítulo 41, o Senhor ajuda Israel. Então saímos aqui de uma declaração de conforto. Israel poderia encontrar conforto no Senhor. E olhamos agora para uma declaração onde diz que o Senhor ajuda Israel. Mantenham silêncio diante de mim, ó ilhas, e deixem os povos renovarem sua força. Deixe-se aproximarem. Então, deixem que eles falem. Deixe-nos aproximar juntamente para julgamento. Quem suscitou o justo? O homem proveniente do leste chamou a andar em seus passos. Deu as nações perante ele e fê-lo governar sobre os reis. Então, é que assim, não vamos entrar em um estudo profundo, como eu sempre falo, mas só para você não ficar muito por fora do que está acontecendo aqui, é o seguinte. Deus levantou um rei inimigo para exercer a sentença sobre o povo. Tá? Então, aqui ele está falando, quem suscitou o justo homem proveniente do leste, da Assíria, para andar em seus, com S maiúsculo, passos, ou seja, ele fez o que Deus queria que ele fizesse, e deu as nações perante ele e fê-lo governar sobre reis. Ele os deu como pó para a sua espada e como restolho impelido para o seu arco. Ele os perseguiu e passou em segurança pelo caminho que ele não tinha percorrido com seus pés. Quem tem forjado e feito isso? Chamando as gerações desde o início. Eu, o Senhor, o primeiro e com o último. Eu sou ele. Então ele está falando, sou eu mesmo que fiz tudo isso. Ele está declarando aqui. As ilhas, versículo 5, viram isso e temeram. Os confins da terra tiveram medo, aproximaram-se e vieram. Eles ajudaram cada um ao seu vizinho, e cada um disse ao seu irmão, seja valente. Então o carpinteiro encorajou ourives, e o que uniformiza com o martelo, ao que golpeou a bigorna, dizendo, isso está pronto para a solda. E ele a fixou como pregos de forma que não se mova. Porém tu, Israel, és meu servo, Jacó, a quem eu tenho escolhido, a semente de Abraão, meu amigo. Então, ele está falando, eu vou te ajudar, calma. O inimigo que se levantou, aquele que veio do leste, fez isso, aquilo outro, estão fazendo isso porque eu estou permitindo. Mas eu vou te ajudar. Israel, Jacó, descendentes de Abraão, meu amigo. Tu, a quem eu tenho tomado desde os confins da terra, e te chamado dentre os principais homens daquele lugar, e disse a ti, tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitarei. Não temas tu, porque eu estou contigo.
Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, sim, eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. Tu os buscarás e não os encontrarás. Aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti, serão como nada e como coisa nenhuma. Porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei a tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Versículo 14. Não temas, tu, verme Jacó, e vós, homens de Israel. Esse verme Jacó foi uma declaração, né? Reduzindo ele, né? Não temas, ó, pequenininho, você é como um verme, mas não temas. E vós, homens de Israel, eu te ajudarei, diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que eu farei de ti um novo e afiado instrumento de debulha, tendo dentes. Tu debulharás os montes e os rebaixarás, e tornarás as colinas como palha dos cereais. E tu os joeirarás, e o vento os arrebatará, e o furacão os espalhará. E tu regozijar-te-ás no Senhor, e glorificarás no Santo de Israel. Sentindo um cheiro de café aqui, a Cris que já está ali na cozinha. Uai, traz um golinho aí então, já que chegou o cheiro aqui. Ninguém merece, né, gente? Essa hora da manhã, lendo, um cheirinho de café, não tomar um gole, né? Pode ser. Versículo 17. Quando o pobre e necessitado buscar água, e não houver nenhuma, e sua língua falhar por sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Eu abrirei nos rios lugares altos e fontes no meio dos vales. Eu tomarei o deserto, um reservatório de água, e a terra seca. Eu tornarei, o deserto um reservatório de água, e a terra seca fontes de água. Eu plantarei no deserto o cedro, a árvore de acácia, e a murta e a oliveira. Eu disporei juntamente no deserto o cipreste, e o pinheiro e o bucho, para que eles possam ver e saibam e poderem a respeito, e entendam juntamente que a mão do Senhor tem feito isso, e o Santo Israel tem o criado. Apresentai vossa causa, diz o Senhor, produzi vossas fortes razões, diz o rei de Jacó. Deixe-nos produzi-las e mostre-nos o que irá acontecer. Deixem mostrar as coisas anteriores, o que elas são, que nós possamos ponderar a respeito delas e possamos saber o ponto final delas. Ou declare-nos coisas que virão. Mostrai as coisas que virão, a fim de que possamos saber que vós sois deuses. Sim, façam bem ou façam mal, para que nós possamos estar atônitos e observemos este feito juntamente. Eis que vós nada sois. Aqui já está falando dos inimigos, tá? E vosso trabalho nulo, uma abominação é aquele que vos escolhe. Eu tenho suscitado um proveniente do norte, e ele virá. Desde o nascer do sol, ele invocará meu nome. Então, o inimigo viria do sul, que Deus mesmo permitiu. Depois, Deus levantaria um do norte para vencer esse inimigo. Eu tenho suscitado um proveniente do norte, e ele virá. Desde o nascer do sol, ele invocará meu nome, e ele esmagará príncipes como alguém como alguém sobre o pilão, e como o oleiro pisa o barro. Quem tem declarado desde o início para que possamos saber? E antigamente para que nós possamos dizer, ele é justo. Sim, não há ninguém que mostre. Sim, não há ninguém que declare. Sim, não há ninguém que ouça vossas palavras. O primeiro dirá para Sião, observai essas coisas. E eu direi para Jerusalém, um que traz boas novas. Porque eu observei e não havia nenhum homem exatamente entre eles, e não havia nenhum conselheiro que, quando perguntei por eles, pudesse responder uma palavra. Eis que eles são todos vaidade, suas obras são nada, suas imagens fundidas são vento e confusão. Então, ninguém disse o que iria acontecer antes de acontecer, a não ser o próprio Deus. Ninguém. Perguntou aos seus inimigos, diga o que vai acontecer, fala o que vai acontecer. Ninguém pôde dizer. Somente Deus já tinha anunciado todas as coisas que iriam acontecer.
capítulo 42 e o último de hoje. Versículo 1. Eis aqui meu servo, a quem eu sustenho, meu eleito, em quem minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele. Ele irá produzir justiça para os gentios. Obrigado, amor. Desculpa aí se despertar inveja em vocês, mas eu creio que vocês também podem pegar o cafezinho de vocês aí, né? Despertar não briga. Só uma pausinha aí. Só uma pausinha, peraí. Bom, versículo 1. Nós vemos aqui também uma profecia direta a Cristo. Claro, cumpriu-se no tempo deles, aquele que já estava falando no capítulo anterior, um homem do norte, um homem de Deus, enfim. Mas essa promessa em plenitude cumpriu-se em Cristo. A gente até observa aqui, ó, que o servo está com S maiúsculo. Eis que meu servo, com S maiúsculo, a quem eu sustenho, meu eleito, com E maiúsculo, em quem minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele, e ele irá produzir justiça para os gentios. Esse é o servo. E nós vamos ver mais para frente que ele é um servo sofredor, que vai sofrer pelo povo, que vai pagar no lugar do povo. Tá? Ele foi o eleito, ele foi o escolhido e ele foi o ungido. Quando fala assim, ó, eu tenho posto meu espírito sobre ele, é porque Cristo ele não vai receber unção com óleo, como os outros receberam. Os outros profetas e reis, eles eram consagrados com o óleo. O óleo representava o Espírito do Senhor sendo derramado sobre ele, dando sabedoria. Ungindo, nós já estudamos isso lá no livro de Levíticos, nós já lemos essas partes. Nos 5 livros de Moisés, quando nós concluímos lá. Tá? Cristo, ele não recebe unção com óleo. Cristo, ele recebe a unção do Espírito. E depois passa o mesmo Espírito para os seus eleitos, como está escrito lá na carta de João, e nós já lemos isso. Vós tendes a unção do Santo. Então hoje nós não precisamos que o Espírito Santo seja reduzido a um frasquinho de óleo derramado na nossa cabeça, tá? Não precisamos disso. Hoje a unção é o próprio Espírito dentro de nós. Então ele disse, eu tenho posto o meu Espírito sobre ele. Gente, e essa questão aí do óleo, eu tenho dito para vocês, eu tenho uma aula que fala sobre isso com muita profundidade. Peço um pouco mais de paciência, mais um pouquinho de paciência, porque já já vocês terão a oportunidade de entrar lá na plataforma, assistir essas aulas e as outras, tá? Mas fiquem tranquilos, vamos ler a Bíblia, que é o importante até aqui. Então, é Jesus que iria produzir, né? Como diz aqui, ó, ele irá produzir justiça, que é a justificação, o perdão, para os gentios, para todos os povos. Olha o comportamento dele. Ele não clamará, nem erguerá, nem fará sua voz ser ouvida na rua. Ele não saía por aí gritando, como João Batista, por exemplo, arrependei-vos e tal. Não, o ministério de Jesus foi diferente. Ele trouxe o reino, ele manifestou o reino através dos sinais. E eu tenho também um estudo que fala sobre os 8 sinais que Jesus realizou para que as pessoas reconhecessem que ele era o Filho de Deus. Uma cana esmagada, ele não quebrará. Um pavio que fumega, ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Então ele não iria entrar em motins. Ele não iria ser um rebelde que iria se levantar para tomar o reino. Não, mas é com a verdade que ele produziria justiça. Ele não falhará, nem será desencorajado até que ele tenha colocado justiça na terra, e as ilhas aguardarão sua lei. Portanto, diz Deus, o Senhor, ele que criou os céus e os estendeu, ele que alargou a terra e o que dela procede, ele que dá fôlego ao povo sobre a terra, e espírito para aqueles que caminham nela. Eu, o Senhor, tenho te chamado em justiça, irei segurar tua mão.
e a ti manterei, e te darei por um pacto novo, uma nova aliança, um novo pacto. Então, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, aplicando a hermenêutica, ele corrobora com o ensino da nova aliança, com Cristo, com o servo sofredor, enfim. A justificação em Cristo, é Ele que perdoa os gentios. Então, eu te darei por um pacto novo para uma luz dos gentios, para abrir os olhos cegos, para tirar os prisioneiros da prisão e aqueles que se assentam na escuridão para fora do cárcere. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e minha glória, eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. Eis que as coisas primeiras já se realizaram, e as novas coisas eu declaro. Antes que elas surjam, eu vos falo sobre ela. Então, tem coisas que já aconteceram, tem coisas que eu já estou declarando antes que elas aconteçam. Cantai ao Senhor uma nova canção, e o seu louvor desde a eternidade da terra. Vós que desceis ao mar e todos os que estão nele, as ilhas e os habitantes delas. Deixem o deserto e as cidades desse lugar erguerem suas vozes, as aldeias nas quais Quedar habita. Deixem os habitantes da rocha cantar, deixem-os gritar desde o cume dos montes. Deixe-os dar glória ao Senhor e declarar seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como um poderoso homem, ele provocará inveja como um homem de guerra, ele bradará, sim, rugirá, ele prevalecerá contra os seus inimigos. Eu tenho há muito tempo mantido minha paz, eu tenho estado em silêncio e me contido. Agora gritarei como uma mulher com dores de parto, eu irei destruir e devorar de uma vez. Eu tornarei desertos montes e colinas e secarei todas as suas pastagens. E eu tornarei os rios e ilhas em ilhas e secarei os reservatórios. Eu trarei o cego por um caminho que eles não conheciam. Eu os guiarei em veredas que eles não têm conhecido. Eu tornarei escuridão em luz perante eles e coisas tortuosas retas. Estas coisas farei eu a eles e não os abandonarei. Eles retrocederão. Eles serão grandemente envergonhados. Aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem às imagens fundidas: vós sois nossos deuses. Ouvi, vós surdos, e olhai, vós cegos, para que possais ver. Quer dizer, aqui agora ele está falando com o povo rebelde, tá? Aqui ele está falando com o próprio povo dele. Ouve, dê ouvidos vocês que estão surdos, olhem vocês que estão cegos, para que vocês possam ver o que eu estou falando. Quem é cego exceto meu servo? Servo com S minúsculo. Agora aqui já não é o servo sofredor, Cristo. Agora ele está falando, quem é que está cego a não ser esse povo? O meu servo, Jacó, os descendentes de Abraão. Quem é cego exceto meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro que eu envio? Quem é cego como ele que é perfeito e cego como o servo do Senhor? Vendo muitas coisas, porém tu não observas. Então Isaías está falando, vocês estão cegos, vocês veem as coisas, mas não observam, abrindo os ouvidos, porém não ouvem. O Senhor está bastante satisfeito por seu amor à justiça. Ele engrandecerá a lei e a fará ser honrada. Porém, este é um povo despojado e saqueado. Eles estão, todos eles, capturados em covas e eles estão escondidos em cárceres. Eles são por presa e ninguém liberta, por um despojo, e ninguém diz, trazei de volta. Quem dentre vós dará ouvidos a isso? Quem escutará e ouvirá no tempo vindouro? Quem deu Jacó por despojo e Israel aos ladrões? Não foi o Senhor aquele que contra quem nós temos pecado? Porque eles não caminhariam em seus caminhos, nem seriam obedientes à sua lei. Então ele está falando, olha, o Senhor vai fazer tudo isso, o Senhor vai levantar um servo, o Senhor vai dar livramento, mas o povo está cego, o povo não quer dar ouvido. Então quem foi que levantou o inimigo? Foi o próprio Deus, porque se não acontecesse isso, eles não se voltariam para o caminho de obediência. Versículo 25. Portanto, ele tem derramado sobre ele, sobre o povo, a fúria de sua ira e a força da batalha. E isto tem incendiado em todas as direções ao seu redor, ainda que ele não saiba. E isto o queimou. Contudo, ele não coloca isso ao coração. Bom, a gente para por aqui, já lemos bastante, seguindo com o nosso plano. Amanhã a gente volta, a gente continua, se Deus quiser, no mesmo horário. Um abraço de fé e força. Até amanhã. Tchau, tchau.